Bom, dando continuidade à aula presencial de ontem, a gente vai falar a respeito de função. Opa, deixa eu colocar um traço mais fino aqui. Função do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Então, na aula de ontem, na aula presencial, a gente viu que toda função que tinha essa carinha aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, é denominada função do segundo grau, devido ter uma potência 2 na variável x, ou função quadrática, ou função quadrática. Então, é o nome que a gente dá para a função que tem essa lei de associação. Aqui, os números a, b e c são números reais. Aqui a gente pede que o a seja diferente de zero, né? Porque para ser uma função quadrática, né? Esse termo x quadrado aqui, ele tem que existir. E qual que é o enfoque dessa aula de hoje? É vermos alguns exemplos e alguns elementos para esse tipo de função. Então, a gente começa a respeito do traço, do gráfico dessa função. Então, vamos ver um exemplo. Então, imagine que você pegue x como sendo menos 3x quadrado, menos x mais 2. Então, para você fazer o gráfico dessa função, se você se você não tem, por exemplo, um programa de computador que desenhe gráfico, você vai precisar fazer uma tabela. Então, aqui vamos fazer uma tabelinha aqui com as variáveis x e y. Então, você vai pegar aqui as variáveis x e y. Aqui a gente vai pegar do menos 2 até o 2. Então, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. Então, vamos pegar esses valores aqui para a minha tabela. Aqui vai ser o x e aqui vai ser y. Então, os pontos, vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando o x for, essa aqui é a minha função, né? Esse y também a gente chama de f de x. Então, calcular o f de menos 2, quem vai ser a imagem dele? Vai ser menos 3, que multiplica menos 2 ao quadrado, esse menos aqui é menos da fórmula, o x vale menos 2, e aqui mais 2. Então, vai ficar menos 3, que multiplica menos 2 ao quadrado, vai dar 4, menos com menos 2 vai dar 2 positivo, e aqui 2. Então, a gente vai ter menos 12, né, que é menos 3 vezes 4, mais 2 mais 4. Então, a gente vai encontrar menos 8. Então, a imagem do menos 2 é menos 8. Calculando o f de menos 1, você vai ter quem? Menos 3, que multiplica menos 1 ao quadrado, colocando menos 1 no lugar do x. Menos 1, mais 2. Então, isso aqui vai dar menos 3, que multiplica menos 1 ao quadrado, dá 1. Menos com menos 1 vai dar mais 1 positivo e mais 2. Então, isso aqui vai dar menos 3 com mais 3, ou seja, deu 0. Então, a imagem do menos 1 deu 0. A imagem do zero é colocar zero no lugar do x, então vai ficar menos 3 vezes zero ao quadrado, menos 0, mais 2. Então, nesse caso aqui, coincide com 2. A imagem do 1 vale 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 2. Então, vai dar 3, menos 1 com mais 2 vai dar mais 1, né? Porque né, menos 1 com mais 2 dá 1, então deu 4. E por último, o f de 2 vale 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2, mais... aqui tem um sinal de menos, né? Aqui tem um sinal de menos, então dá menos 3, na verdade, né? Menos 3 com mais 1, então a resposta aqui dá menos 2. Menos 2. Aqui tem um sinal de menos, então menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2, mais 2, isso aqui vai dar menos 3 vezes 4 dá menos 12,
esse aqui corta com esse, então a resposta dá menos 12. Então, a imagem do 0 aqui deu 2 positivo, a imagem do 1 deu menos 2 e a imagem do 2 deu menos 12. Como é que a gente formaliza isso aqui num gráfico? Então, de acordo com essa tabela aqui, ó, se você se você precisa copiar, né, dá uma pausa no vídeo para copiar, e depois a gente vai aqui para o gráfico. Como é que ficaria o gráfico? Então, o gráfico a gente vai fazer um sistema de coordenada, x, y, né? X, y. Vamos lá. Então, aqui vai ser o x. Opa. Voltar aqui para o lápis. Aqui vai ser o y. E aqui vai ser o x. Então, tentando manter uma determinada escala, vamos marcar aqui o 2. A imagem, aqui o menos 1, aqui o menos 2, aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 2. Então, a imagem do menos 2, então aqui é o menos 2, a imagem dele deu menos 8. Então, vamos marcar menos 8 lá embaixo. A imagem do menos 1 deu 0. A imagem do 0 deu 2. Então, esse ponto aqui. A imagem do 1 deu menos 2, ou seja, já começou a descer, né? A imagem do 1 deu menos 2. E a imagem do... Aqui é o menos 1. E a imagem do 2 deu menos 12. Deu lá embaixo, menos 12. Então, se a gente traça o gráfico dessa função, vai fazer o quê? Ela vai aqui, né, a parábola. Então, não ficou muito bom o desenho, né, mas a parábola, vamos ver aqui como é que seria o gráfico de verdade aqui no GeoGebra. Vamos só... É porque a escala não ficou bem construída, então por isso ficou o desenho meio torto daquela maneira, né? Mas aqui a gente consegue fazer direitinho, viu? Então aqui eu vou entrar com y igual a menos 3x ao quadrado, mais não, né? Menos x, menos x mais 2. Então, aqui está o gráfico, tá vendo? Da nossa parábola. Ela corta aqui no menos 1, tá vendo? Como a gente viu, ela corta aqui no menos 1. E aí, a imagem, por exemplo, se você calcular, por exemplo, quem que é o f de menos 2, ele vai retornar menos 8, tá vendo? Exatamente esse ponto aqui, ó. Menos 2 e menos 8. Esse ponto aqui, ó. Se você pedir para calcular o par ordenado menos 2, f, a imagem dele, né? F de menos 2. Ele marcou esse ponto A aqui, tá vendo? Se você pedir para marcar o ponto menos 1 e a imagem dele, que é o f de menos 1, que é 0, a gente calculou lá, ele marcou o ponto B aqui, tá vendo? Se você pedir para marcar o ponto 0 e a imagem dele, o f de 0, é 2, a gente também viu lá, ele vai marcar aqui. Se você pedir para marcar o ponto 1 e a imagem de 1, ele vai marcar 1 e menos 2, né, que é esse ponto aqui, que a gente marcou lá também. E por último, se você pedir para marcar o ponto... se você pedir para marcar o ponto... peraí. 2 e f de 2 vai dar menos 12, ele marca aqui também. Então, ponto E, né, 2 e menos 12. Então, esse aqui é o gráfico, né, a parábola. O nosso aqui não ficou tão bonitinho, né?
porque está fora de escala, né, mas a ideia é para vocês verem como é que funciona o traçado, né, o traçado da parábola, né, ele passa aqui, na verdade acho que ele sobe aqui e depois desce. Passa aqui no -12. Então esse aqui é o gráfico, né, uma das maneiras da gente estar explorando função do segundo grau. Vamos fazer outro exemplo? Vamos pegar agora outra função. Imagine que você tem agora o f de x dado por x ao quadrado menos 6x mais 5. Então agora, novamente, você vai ter aquela tabelinha. Vamos fazer aquela tabela do x e do y. Só que agora nós vamos pegar os valores de 0 até 6, ao invés de -2 até 2, vamos pegar de 0 até 6. Então, 0, vou pegar de 2 em 2, 2, 4 e 6. Então, x, y. Então, 0 para x, ó, quando o x for 0, quem vai ser o f de 0? O f de 0 vai ser 5. Agora, se o x for 2, quem vai ser a imagem do 2? Vai ser 4, né, que é 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. Então, vai ser 4, 4 mais 5 dá 9, 9 menos 12. Então, 9 menos 12 dá menos 3. A imagem do 4, então deu menos 3 aqui. A imagem do 4 vai ser 4 ao quadrado, 16, menos 6 vezes 4, 24, mais 5. Então, vai dar 16 com mais 5, vai dar 21. 21 com menos 24 vai dar menos 3 também. Então, a imagem daqui também vai dar menos 3. E o f de 6, que é o último aqui, vai dar 6 ao quadrado, 36, menos 6 vezes 6 vai dar 36, mais 5. Então, deu 5 positivo. Então, marcando esses pontos aqui no gráfico, eu vou ter aqui o y, vou ter aqui o x, vou ter aqui o 2, o 4 e o 6. Aqui eu vou ter o 5, né, o ponto 0, 5, ele vai passar, vou colocar aqui de outra cor aqui, ó, 0, 5 ele vai estar aqui, 0, 5. Depois, 2 e menos 3, ele vai estar aqui embaixo. 4 e menos 3 também ele vai estar aqui embaixo. E 6 e 5 ele vai estar lá em cima. 5. Então, essa parábola ela vai vir aqui. E vai fazer isso. Novamente, olhando lá no GeoGebra, o que, que a gente tem? Se a gente muda aqui, ó, vamos esconder esses pontos. Modificar essa parábola aqui. É y igual a x ao quadrado, menos 6x, menos 6x, menos 6x mais 5. Vendo aqui eu tenho esses pontos aqui já não corresponde mais, né? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o f de... Os pontos que eu peguei foi o f de 0. O f de 0 vale quanto? O f de 0 vale... Cadê? O ponto 0, o ponto A é o ponto 0 e o f de 0. É o ponto 0,5, né? Que é esse ponto aqui, o ponto A. O ponto B, aqui eu peguei foi 2 e f de 2, modificando, né? Ponto B, né? 2 e menos 3. Esse aqui eu não preciso dele. O ponto, esse aqui, 0 e f de 0 eu já fiz. Agora eu vou ter 4 e f de 4, que é o outro ponto que eu calculei. Deu 2 e menos 3, tá? É o 4 e menos 3. E por último, a gente pegou o ponto
6 e f de 6. Que foi o ponto 6 e 5, né, os pontos que a gente pegou. Esse D aqui, na verdade, 1, o 1 na verdade a gente não pegou não, mas a imagem do 1 é 0, tá vendo? A imagem do 1 é 0. Vamos tirar o 1 daqui, a gente pegou esse e esse, que foi exatamente essa parábola que a gente viu aqui, né? Meia torta a parábola por causa da escala. Mas qual que é a ideia, né? A gente viu dois exemplos, né? Teve uma parábola voltada para cima, teve uma parábola com cavidade voltada para baixo. Isso é o que a gente deixa para a gente falar a respeito dos elementos de uma parábola. Então vamos lá, a gente começou falando isso aqui na aula presencial, quem são os elementos para uma equação do segundo grau. Então a primeira coisa que a gente vai falar é a respeito do vértice. A parábola, ela vai ter um vértice, vou chamar de 1. Esse vértice, ele tem coordenada que a gente chama de x-vértice, é dado por menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é a coordenada do eixo das ordenadas, é dado por menos delta dividido por 4a. Em outras palavras, o vértice da parábola, que tem essas equações, essas equações, não, esses valores de coordenada, ele vai gerar um eixo, esse aqui é o vértice, né? Que por ele passa um eixo de simetria. Então a parábola, ela vai ter um eixo de simetria. Então toda parábola, né, seja assim, ou seja assim, ela vai ter por esse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de vértice, ele tem coordenada de x vértice e y vértice, ele vai ter um eixo de simetria, que é o x vértice, que é o y vértice. Esse eixo de simetria, vou colocar aqui em azul, ele passa exatamente aqui, ó. Então, esse eixo de simetria, ele vai fazer o quê? O que está do lado direito aqui da parábola é análogo o que está do lado esquerdo, né? O que está do lado esquerdo aqui é análogo ao que está do lado direito. Então, esse aqui é o eixo de simetria, beleza? Então, esse é o eixo de simetria, que passa pelo vértice. Bom, uma coisa que a gente pode ver também, chamar de 2, é as raízes, ou, em outras palavras, o ponto, ou pontos, né? Ponto, pode ter um ponto ou dois, né? Vamos chamar de ponto ou pontos de interseção com o eixo do x, né? Como é que seria isso, né? A gente vai pegar esses pontos a gente já viu que é as raízes da equação, porque eu estou querendo encontrar o quê? Os valores de x, de forma que isso aqui seja zero, ou seja, que o y seja zero, né? Ou seja, eu vou encontrar x1 zero e x2 zero, se o delta for maior do que zero, né? Esse delta aqui é o que a gente viu lá nas aulas presenciais, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse x1, ele tem a fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. E o x2, ele vai assumir o valor de menos B menos raiz de delta sobre 2A, que são exatamente as raízes da equação do segundo grau, beleza? Então, esse aqui é o ponto de interseção com o eixo do x. A gente pode também falar, 3, o ponto de interseção com o eixo do, x, do y, né? Com o eixo dos y, né? Então, nesse caso aqui, como eu tenho a minha equação, a minha função dada dessa maneira, para ter interseção com o eixo do y, então o ponto seria ter a forma 0, 0 alguma coisa, né? Ou seja, qual que é a imagem do zero? Então, quando você calcula o f de zero, você vai ter c.
Então, nesse caso aqui, o ponto 0C é o ponto de intersecção com o eixo, escrever eixo aqui direto, com o eixo OY, né, o eixo dos Y. Beleza? Então, se você tem a parábola, esse ponto aqui que corta, né, esse ponto aqui, ó, ele é exatamente o ponto 0 para x, C para y. Pode ser desse jeito ou pode ser desse jeito aqui também, né? Esse ponto aqui é o ponto 0C. O que mais que a gente pode falar? Agora a gente vai discriminar a questão dos valores de delta, né? Se o delta ele for maior que zero, eu vou ter o quê? Duas raízes x1 e x2 reais e distintas. Se o delta for negativo, eu não tenho raízes reais. Nesse caso aqui, ou a parábola ela fica toda acima do eixo do x ou toda abaixo, não intercepta, né? E se o delta for igual a zero, nesse caso aqui eu vou ter duas raízes reais e iguais. Nesse caso aqui a gente fala que as raízes ela tem multiplicidade 2. Bom, o que mais que a gente pode falar? 5. A gente pode falar a respeito do ar. O ar é importante. Se o ar for maior que zero, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Se o ar for menor que zero, eu vou ter uma concavidade voltada para baixo. Então, o ar ele serve para isso. A gente pode resumir no seguinte quadro, né? A gente pode fazer um quadro assim, ó. Pode fazer um quadro da seguinte maneira. Pegar aqui, por exemplo, o A maior que zero, o A menor que zero, aqui o delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. E como é que seria o formato dessas parábolas? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter, desenhar o eixo do x aqui. Esse aqui seria os eixos do x. Então, esse aqui sempre vai ser, para nós, vai ser o eixo do x. O eixo do x. A maior que zero e delta maior que zero, eu vou ter duas raízes, x1 e x2. Ó, A maior que zero com cavidade voltada para cima. Então, eu vou ter uma parábola assim, ó. Então, aqui eu vou ter um x2, aqui eu vou ter um x1, duas raízes reais distintas, com cavidade voltada para cima. Delta igual a zero e com A maior que zero, eu vou ter o quê? Com cavidade voltada para cima, e esse camarada aqui vai ser igual, duas raízes reais iguais. Nesse caso aqui, A maior que zero e delta não toca, né? Então a parábola ela vai ser assim, né? Ou seja, ela não vai cruzar o eixo do x. Agora, com A negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma parábola assim, né? Eu vou ter o x2 e o x1. Nesse caso aqui, eu vou ter uma parábola assim, né? Tocando em apenas um ponto, que é exatamente o x1 igual a x2. E nesse caso aqui, eu vou ter uma parábola assim, né? Sem tocar o eixo do
o eixo do x, ou seja, sem interseção com o eixo do x. Então, são as possibilidades que eu tenho, né? Agora, o que a gente pode falar? A gente pode falar a respeito do como calcular o x-vértice, né? A gente falou do ponto de máximo e ponto de mínimo, é uma maneira que a gente pode também estar explorando aqui, né? Ponto de máximo e ponto de mínimo em uma parábola, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando o A for positivo, o que acontece? Se o A é positivo, a gente sabe que a parábola ela tem concavidade voltada para cima, então ela tem essa carinha aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele naturalmente ele é o candidato a ser o valor de mínimo, né, no caso, né? Se a concavidade é voltada para cima, então nós temos ponto de mínimo. E esse ponto é atingido nesse valor aqui, ó. Agora, se o A ele for menor que zero, aí o que acontece? A parábola ela já muda de formato, a parábola ela tem esse formato aqui, e esse camarada aqui, ele é o candidato natural a ser o ponto de máximo. Então, aqui eu vou ter o eixo Y, aqui eu vou ter o eixo X. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter temos um ponto de máximo que também é dado por menos b sobre 2a. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver um exemplo? Se você pegar a função menos x ao quadrado mais 4x menos 5, se você calcular, ela tem o A aqui ela vale menos 1, é negativo, então ela tem esse formato aqui, eu vou ter ponto de máximo. Então, quem que é o x-vértice dessa parábola, né? É o menos b, o b vale 4, né? O b vale 4 e o c vale menos 5. Então, o x-vértice vai ficar menos b sobre 2 vezes a. Então, menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, então vai dar 2 positivo. O y-vértice é menos delta sobre 4a, ou você pode simplesmente calcular a imagem do 2, né, que é o x-vértice. É a mesma coisa, né? Ou seja, o f de 2 vai coincidir com menos delta sobre 4a. Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar quanto? O f de 2 é colocar 2 no lugar do x, então vai ficar menos, observe que o menos não está ao quadrado, beleza? É só o 2 que está ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5. Menos 4 mais 8, menos 5. Então, menos 9 com mais 8, menos 1. Se você for pelo outro jeito, calcular b ao quadrado menos 4ac, você vai encontrar b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Você vai encontrar 16 menos, aqui ó, vai ficar 4 vezes 5 vai dar 20, negativo, porque tem 3 sinal de menos, então vai dar menos 4, né? E quando você joga na fórmula do y-vértice, é menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vai dar menos delta, né? O delta a gente encontrou menos 4, dividido por 4 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, vai dar 4 dividido por menos 4, né? Menos com menos aqui deu mais no numerador, aqui deu mais no numerador, e aqui deu menos no denominador. Então, mais 4 menos 4 deu menos 1. Tá vendo que vale exatamente o mesmo valor? Então, se você for desenhar o gráfico dessa função, né? Você vai fazer aqui o x, ó, o x-vértice é no 2, o 2, a imagem do 2 vale menos 1, ela corta no menos 5, ela tem concavidade voltada para baixo, eu sei que ela não intercepta o eixo do x, né? Ou seja, a parábola ela tem essa cara aqui, ó. Ela corta no menos 5, vai lá no ponto de máximo, esse aqui é o ponto de máximo, é o máximo que ele vai, né? É o ponto de máximo e ela retorna. Então, com cavidade voltada para baixo, ela não tem raiz real, ou seja, porque o delta deu menos 4, né? O delta deu menos 4, se o delta deu menos 4, eu estou nessa situação aqui, ó. Delta negativo, então
ou ela acontece isso aqui ou acontece isso aqui. Nesse caso, acontece aqui porque o ar é negativo. Se a concavidade é voltada para baixo, então significa que ela não toca o eixo e ela tem concavidade voltada para baixo desse jeito. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou mandar via WhatsApp a respeito dessa aula. E na semana que vem a gente continua de forma presencial. Até mais.